Oi, pessoal! Estou aqui hoje para a gente conversar um pouco, como prometido ontem, sobre os nossos ciclos de vida. É um assunto bastante interessante, gera bastante curiosidade, embora seja algo cotidiano, já existe aí desde que o ser humano é ser humano, na vida de todo mundo, não só na nossa vida, a gente observa isso na natureza. Tudo é regido por ciclos, né? Inclusive, se a gente tem a inteligência e a capacidade de observar, a gente consegue identificar também ciclos que a gente vive nas nossas vidas. O que seriam esses ciclos? Bom, aí varia de pessoa para pessoa, mas são situações, eventos que tendem a acontecer e que parece que sempre exigem de você a mesma habilidade. Exige de você, te desafia sempre num ponto que te dói. Aquilo que parece que faz com que você faça um movimento de superação. Exemplificando, por exemplo, se você é uma pessoa que, observando a sua vida de tempos em tempos, você vive situações onde você tende a se sentir injustiçado e você observa isso com um olhar de uma pessoa que se coloca numa postura passiva, ou seja, muitas vezes não necessariamente você se vitimiza, mas só o fato de você olhar isso de uma forma passiva, isso não te dá muito poder de ação sobre essas situações. Se você tende a se sentir injustiçado e você tem dificuldades de superar as injustiças, aí você lembra de uma injustiça que cometeram com você há 20 anos atrás, e depois de uma outra que foi há 5 anos atrás, e depois de uma outra que foi mais recente. Enfim, situações que de uma maneira, de certa forma, cíclica acontecem, tendem a acontecer com você e você acaba se sentindo da mesma forma, como se mudasse apenas a época, muda um pouco às vezes as circunstâncias, mudam-se os personagens da história, mas o fundo é sempre basicamente o mesmo. Se a gente para analisar, você já dificilmente, né, você não identifica nenhuma situação assim, mas eu gostaria que você comentasse nos comentários para mim se você já identificou situações cíclicas. Para algumas pessoas, elas identificam esses padrões cíclicos, repetitivos em relacionamentos amorosos, né? Situações que tendem a se apresentar no início de uma forma, ao decorrer de uma outra forma, vai tomando um outro rumo e tende a acabar sempre de uma forma muito parecida. Isso é bastante frequente, todo mundo tem algum tipo de ciclo, situações que se repetem e que tem uma certa dificuldade de superar. Algumas pessoas elas ficam tão empacadas, né, nesses eventos, é tão difícil superar que aquilo parece que é o maior ponto de dor que a pessoa traz, né? Eu identifico isso muito em determinados pacientes que têm muitos sintomas, essa dificuldade de conseguir, eles ficam cronicamente numa situação e esses sintomas às vezes se apresentam também de forma crônica, vai e volta, porque a pessoa ela tá presa naquele evento, ela tá presa na interpretação de dor, de sofrimento, nesse caso que eu dei anterior, né, de injustiça, para um evento que ela viveu. Muitas vezes aquilo não é só uma injustiça, é uma contrariedade, né, é um medo, enfim, são várias interpretações às vezes para um evento, mas geralmente as situações têm sempre um fundo, e esse fundo pode ser um fundo de injustiça, por exemplo. O que acontece? A gente vive essas situações e a interpretação que a gente dá para os eventos que a gente vive tende a ser, nesses casos cíclicos, sempre muito parecida, porque aquilo para nós é o nosso calcanhar de Aquiles, é onde a vida vai teimar, vai insistir em apresentar situações para calejar, né, a nossa habilidade, para desenvolver, para exigir de nós essa superação exatamente naquele ponto que é o nosso ponto fraco. Por que será que isso acontece, né?
Você já parou para se perguntar por que parece que a gente sempre bate o mesmo lugar, né? O mesmo dedinho que tá machucado na mesma quina toda vez, né? Da tua casa, num móvel que você sabe que já tá ali há anos. Por que será que isso acontece? Esses impactos, né? Você tá machucado, né? Tá com uma dor no joelho, tá com uma dor no ombro e parece que vai descer, sempre resbala com aquele membro. Alguém chega e te bate naquele ombro que você tá com dor. As coisas são assim, né? Leis de Murphy. Se a gente observa, então existem aí várias teorias que vão explicar. Eu vou trazer, não as teorias, mas exemplos, mas agora no final dessa aula, de como a gente identifica esses ciclos. Mas a principal ideia disso, né, de falar sobre esse assunto uma vez eu abri nas minhas redes sociais, se eu não me engano foi no Instagram, a possibilidade das pessoas interagirem e fazerem perguntas para mim a respeito do meu trabalho. E uma das perguntas que foi feita foi exatamente a seguinte: como eu faço para ressignificar uma situação que eu vivi? Bom, para quem não sabe, esse termo ressignificar, ele em algum momento eu devo ter citado, né? Essa habilidade de você olhar para uma situação que você já viveu, que te gerou dor, sofrimento, que você ainda carrega essa interpretação, por exemplo, uma sensação de injustiça diante daquilo, né? Uma raiva, uma contrariedade que você traz já de muito tempo, aquilo te acarreta sintomas, aquilo te acarreta um desequilíbrio, um desconforto emocional, e você não consegue sair daquilo, você está congelado naquela percepção ainda daquele evento que aconteceu há muito tempo atrás. E às vezes a gente fala assim, né, nas terapias complementares, que para você conseguir superar muitas vezes, para você conseguir passar para frente, né, próximo nível, próximo degrau, superar um sintoma, superar muitas vezes uma questão emocional, comportamental que está te incomodando, você tem que conseguir desenvolver essa habilidade de olhar para essas situações de uma forma diferente. Você tem que reinterpretar aquilo que você viveu. Ou seja, reinterpretar de uma forma positiva, de preferência, né? Algo que te dê um certo poder, uma certa força para você sair daquilo com algum aprendizado, com algo que vai te fazer realmente se liberar do aspecto negativo que te traz sofrimento. O nome disso, muitas vezes, né, em psicoterapia, que não é a minha área, muitas vezes é dado esse nome de ressignificar, que é olhar e dar um novo significado ao que foi vivido. Mas basicamente é você mudar a forma como você interpreta o que você vive. Porque não necessariamente são os eventos que a gente vive que geram sofrimento. Se fossem os eventos, se fossem as pessoas, né, que passam pela nossa vida, que fossem a causa do nosso sofrimento, se fosse os fatores externos que provocassem o nosso sofrimento, todo mundo basicamente teria que sofrer mais ou menos da mesma forma, uns iguais aos outros, né? Porque basicamente todo mundo, assim, muitas pessoas têm experiências muito parecidas, né? E se você coloca 10 pessoas que tiveram uma experiência muito parecida, por exemplo, 10 pessoas que faliram, que foram a derrocada financeira, né, que abriram uma empresa, que investiram tudo que tinha, que ficaram super endividados. Você pega 10 dessas pessoas, você vai conversar com elas e você vai ter 10 interpretações diferentes daquilo que foi vivido. Elas viveram e sentiram e sofreram de forma individualizada, de uma forma única. Cada uma delas deu uma interpretação para o que foi vivido. Então aí a gente percebe que, na verdade, não se trata da situação em si, externa, que depende dos outros, não está no nosso controle. É interessante isso. Os ciclos, muitas vezes, envolvem circunstâncias que não estão realmente ao nosso controle, mas isso não quer dizer que o culpado desses ciclos, né, sempre são fatores externos, terceiros. Na verdade, eu não gosto desse termo culpa, porque isso traz um peso, uma noção, a culpa, esse termo culpa, traz uma noção de peso, de estagnação, né? Te prende numa situação. A pessoa que culpa fatores externos, na verdade, automaticamente ela se coloca numa posição de vítima.
E aí ela fica sofrendo muito tempo aí com uma vitimite aguda, né? Ah, porque fizeram isso comigo. Ah, porque as pessoas sempre fazem isso, ciclicamente, né? Sempre acontece isso comigo. E aí você tira todo o poder de mudar alguma coisa na sua vida, coloca isso na mão de outras pessoas, afinal, essas situações estão totalmente fora, né, do teu controle. Mas, se a gente tem essa postura diante da vida, dificilmente você vai conseguir ressignificar, dificilmente você vai conseguir olhar para a interpretação que você deu naquilo que você viveu e mudar, transformar isso para algo que te traga uma força, te traga uma transformação positiva. Como que a gente pode olhar para essas situações de vida de uma maneira diferente que ajude a nos fortalecer? Existe uma analogia muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês da filosofia, que explica um pouco esses ciclos de vida que nós vivemos. Perceba, tudo na natureza é cíclico, não é mesmo? A gente tem as estações do ano que são cíclicas, as fases da lua são cíclicas, as marés são cíclicas, acompanham as fases da lua, não é mesmo? A própria economia, se a gente olha, obedece padrões cíclicos. As grandes crises mundiais, elas foram previstas, né? Existem ciclos que a gente vivencia de mudanças, por exemplo, de períodos de mudança na vida, de grandes transformações. Então, a primeira é o nascimento, a segunda é a saída do ambiente familiar, a ida para a escola. Depois tem um outro ciclo, né? Quando a gente sai ali das séries primárias, a gente vai para o ensino fundamental, depois ensino médio, ensino superior, enfim, vários ciclos, né? Onde a gente sai, né, de uma zona que a gente já estava acostumado, confortável, de certa forma, e a gente acaba sendo exigido de nós, não porque o mundo é injusto, porque o universo ai meu Deus do céu, né? A gente não vai ter só primavera na vida, a gente não vai ter só verão. Vai ter o momento do inverno, vai ter o momento da primavera, vai ter o momento da maré cheia, o momento da maré baixa. Os ciclos circadianos que nós falamos, os nossos próprios ciclos de vigília, a hora do sono, a hora de se manter desperto, os nossos padrões cíclicos hormonais, isso acontece em tudo na natureza. Se você observar o padrão de funcionamento de uma célula do nosso organismo, ela vai ter padrões cíclicos de funcionamento. Então é muito óbvio, se a gente para, né, só não precisa ser muito inteligente para fazer isso, se a gente olha para a vida, a gente identifica também padrões cíclicos que se repetem em diferentes patamares, numa apresentação muitas vezes um degrau acima, superior àquele ciclo anterior, é o que se espera, né? Isso não quer dizer que o mundo é injusto, que a vida é cruel, que a natureza é má, porque as coisas são como são. Então, se a gente olha para isso com naturalidade, fica mais fácil lidar. A gente não pode achar que a gente vai se manter num patamar da nossa vida eternamente, né? Então, se as coisas estão muito tranquilas para você nesse momento, se as coisas estão muito estáveis, parece que numa continuidade aí, sem muitos altos e baixos, que bom se estiver num patamar tranquilo, bom, suave, mas não que isso seja uma coisa ruim, mas em algum momento isso vai mudar, né? A gente tem aí ciclos, períodos altos e baixos, né? Aquele gráfico cardíaco, vocês já viram aquele gráfico que forma o exame do eletrocardiograma? Altos e baixos, né? Os pulsos cardíacos. Quando a coisa fica estável é que é o problema, porque estabilidade não existe em termos de vida, em termos de universo, né? Nada é estável, nada está parado no universo, e assim também as nossas situações de vida. A vida é uma dinâmica.
Se para você é difícil ouvir isso, está desconfortável para você escutar isso, já é uma coisa que você tem que parar, analisar e refletir para amadurecer esse teu olhar de vida. Talvez você tenha aí uma falsa ideia, uma tentativa de se iludir de que as coisas sempre vão estar iguais, sempre vão estar no mesmo patamar e que você não vai precisar fazer nem grandes esforços para crescer, para evoluir, para se superar, ou se você não faz por vontade própria esses esforços, né, por já ter percebido essa necessidade, essa demanda natural da vida, a vida vai de alguma forma colocar situações para que você faça, né, para que exigindo de você um movimento. Colocar uma situação onde para você se torna impossível permanecer estável, permanecer parado no mesmo patamar. Existe uma comparação que eu gosto muito, que a professora Lucilena Galvão faz das nossas vidas com os degraus de uma escada. Então eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês dessa metáfora. Se a gente olha para a vida e observa a vida como se fossem degraus de uma escada, seria algo mais ou menos assim. Existe um patamar em que nós nos encontramos e que durante um tempo, isso é variável de pessoa para pessoa, mas a gente vai permanecer por um tempo nesse patamar. E a gente vai esgotar todas as possibilidades de aprendizado e de evolução, porque existe evolução e aprendizado nessa horizontal aqui, que seria algo que não exige de nós muita transformação, muita mudança, mas ainda assim a gente tem um espaço para ganhar, né? Chega num determinado momento que, caso a gente já tenha esgotado essas possibilidades, a gente chega num ponto de esgotamento, né? Isso aqui a gente pode identificar como algo que seria um ciclo. Chego no final desse ciclo, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, a vida ela vai apresentar situações que vão exigir de nós um ganho ainda maior de aprendizado, de superação. E caso eu decida que não vou superar esse degrau, né, que não estou disposta a empenhar a dedicação necessária para que eu supere isso, que muitas vezes a gente chama de crise, eu vou ficar numa região aqui que não é nada confortável, né, batendo a cabeça contra esse muro que a vida está impondo, que na verdade simplesmente o que a vida está querendo fazer não é me barrar, mas ela está exigindo de mim uma superação, um esforço, um aprendizado para que eu finalmente possa ir para um novo degrau, onde eu vou ter aí por mais algum tempo uma possibilidade de esgotar em algo mais ou menos estável, né, mais ou menos confortável durante um tempo, até que outra superação seja exigida, e assim a gente vai. O que acontece aqui? Todo objeto, né, segundo a lei da física, que a gente coloca em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se ele está numa horizontal sem resistência, basicamente ele vai permanecer nesse movimento horizontal, ou seja, não exige de nós muita energia, muito gasto de energia, permanecer no mesmo patamar. Não exige de nós muito conhecimento, muito aprendizado, muita superação, porque um patamar, ele é horizontal. A gente tem ali as possibilidades, mas sem grandes exigências. Toda vez que a gente se depara com verdadeiras situações que exigem de nós, são situações onde a gente vai precisar ter um gasto de energia muito maior. A gente vai ter que agregar aí mais informação, mais experiência, mais conhecimento. E aí sim a gente vai conseguir
chegar aqui já de uma forma diferente do que a gente estava aqui embaixo. Ou seja, isso daqui tem um maior gasto de energia mesmo. Podemos também pensar nessas situações cíclicas com uma metáfora da espiral. Vamos desenhar aqui uma espiral. Eu quero explicar essa metáfora para vocês. Se a gente olha para a vida como sendo uma espiral, né? A espiral, ela é uma fórmula, é uma forma geométrica aí presente na natureza. Para quem já escutou falar da matemática sagrada, né? Que é a matemática das proporções. O Da Vinci usava muito esses cálculos para fazer os quadros dele, né? As proporções áureas. Tudo na natureza existe padrões ali em espirais, tudo que é geométrico, que existe uma proporcionalidade, que é belo, tende a ter um padrão geométrico que a gente consegue identificar algum padrão em espiral. Então, a filosofia aplicada traz aí para nós essa forma de olhar. Como que a gente pode se enxergar? É como se na vida a gente nascesse num certo patamar e ao longo do tempo, né, a gente vai transitando, circulando aí por esse degrau, tendo as nossas experiências de vida, agregando informação, agregando conhecimento. E quando a gente fala de ciclos, estou falando aqui de ciclos, né, para isso que eu estou fazendo esse vídeo, como o vídeo é para falar sobre ciclos de vida, vai ter um determinado momento que você vai chegar onde você vai perceber que certas situações estão se repetindo, coisas que você já passou e dificuldades que você já teve no passado. Só que se você fez a tua tarefa de casa, né, o que é exigido de nós pela vida, se você aproveitou essa caminhada desde aquela primeira crise até aquele segundo momento e você aprendeu algo, você superou algo, você desenvolveu novas habilidades, você teve resiliência, você vai chegar nesse patamar e você vai conseguir passar por essa crise com mais rapidez, com mais leveza, com mais facilidade, até que você chegue novamente num outro patamar e essa situação crítica, ela se reapresente de uma forma superior, uma apresentação superior da mesma situação, do mesmo aspecto que a vida vem te apresentando. Afinal, todo mundo tem as suas limitações, os seus pontos de superação, onde a gente precisa se trabalhar, onde a gente precisa se superar. E é geralmente onde a vida vai nos cobrar, tá? De nós, essas exigências aqui. Só que se a gente vai fazendo essa tarefa de casa e vai seguindo esse fluxo, que é o fluxo natural do que a vida espera que nós façamos, né? Eu vou passando cada vez mais rápido pelas mesmas crises, vou superando cada vez mais rápido e com mais facilidade, até que os ciclos eles se tornam mais leves, mais rápidos, embora eu tenha uma apresentação superior dos mesmos padrões de crises e de situações que exigem de nós. Isso aqui é um símbolo que nos mostra caminhando em direção a uma unicidade, né? Quando a gente pensa em física quântica, em determinados aspectos aí de filosofia, da espiritualidade, a gente sempre fala assim, né, em se tornar um com o todo, né, em seguir o fluxo do universo, se unificar, enfim, parece uma coisa meio mística para quando a gente fala, para quem não conhece, né, embora seja aí algo, são implicações filosóficas que os estudos científicos aí feitos na área da física quântica trazem para nós, né? Se já nos dizem que tudo é energia, no que isso muda a minha forma de olhar a vida, olhar o mundo, né? Existem aí várias linhas filosóficas, até bem anteriores à ciência, que é a física quântica hoje, e que já nos falavam disso aqui, né? Platão, enfim, vários filósofos aí
Quando a gente fala em simbologia, se você olha para isso daqui, o que a gente faz? Né? A gente passou aí pouco tempo atrás pelo Natal. Isso daqui é uma árvore de Natal. Quando a gente consegue passar por todas essas situações e a gente chega lá no topo, o que a gente faz? A gente coloca uma estrela, uma iluminação. As pessoas que fazem, né? As pessoas que têm uma linha aí mais dogmática, que seguem, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, né? Que falam muito da iluminação, né? O Buda se iluminou. O que o Buda fez? Ele foi superando, né, certas limitações, certos aspectos, até que ele conseguiu chegar num ponto onde essas situações da vida já não perturbavam mais, já não o desequilibravam mais. Então, a gente olha para isso, a gente vê a simbologia aqui representada da vida, dos ciclos da nossa vida e da árvore de Natal. Agora, Simone, você está falando de ciclos de vida, já entendi, está ficando mais claro. Como que eu faço para ressignificar? Bom, só isso aqui, né? Se a gente já olha para isso aqui, e se você não está despertando em você, se você já tinha essa visão aqui, ok. Mas se você está olhando para isso, isso não está despertando em você a compreensão que existe uma necessidade de você olhar para a vida e para as situações da vida de uma forma diferente, então o que você está fazendo não é o padrão da espiral, você está fazendo um outro padrão. Porque se todo mundo fizesse, se todos nós fizéssemos esse padrão da espiral, ia chegar mais cedo ou mais tarde, todo mundo ia se iluminar, né? Ou seja, a gente ia conseguir superar cada vez mais, não ia ter sofrimento, como a gente vê as pessoas sofrendo. O que a maioria das pessoas faz é o seguinte, é um padrão cíclico, mas ele não é uma espiral, ele é um círculo. Então eu me encontro no início desse processo, no ponto, eu transito por esse patamar, eu esgoto as minhas possibilidades só que eu não supero muitas coisas, o que eu precisava superar. Eu tenho uma dificuldade porque a interpretação que eu dou para o que eu vivo é sempre a mesma. Eu não tenho resiliência, eu não tenho uma habilidade de aprender com as situações difíceis que eu vivo, de uma forma que me acrescente, que me faça crescer. Muitas vezes eu posso estar me vitimizando, para algumas coisas a gente faz esse padrão, para outros padrões cíclicos a gente pode estar fazendo uma espiral, vai de você identificar. E aí eu acabo sempre, parece que no mesmo patamar, eu vivo as mesmas situações críticas, com a mesma intensidade, com a mesma apresentação, com o mesmo nível de dificuldade. Ou seja, eu não estou fazendo uma espiral, eu estou fazendo um círculo. E aí, dificilmente eu vou conseguir superar isso daqui, tá? Consequência de escolher não olhar como uma espiral ou não querer fazer uma espiral, não querer subir o próximo degrau. Qual é a consequência disso? É você permanecer no patamar, sofrendo as consequências de permanecer naquele patamar, colhendo as consequências. Você escolher não fazer nada também é uma escolha, mas gera consequências, naturalmente. Então, se eu tenho uma dificuldade que eu escolho não superar, se eu sou uma pessoa madura e consciente disso que eu estou fazendo, que eu não quero superar essa dificuldade, eu não busco meios, recursos, maneiras de superar a minha dificuldade, eu escolho passar pelas mesmas situações, passar com a mesma visão que eu tenho da vida, das pessoas, culpando, me vitimizando, então eu vou colher sempre os mesmos resultados. Só que se eu for uma pessoa madura, mesmo que eu escolha não mudar, eu vou escolher no mínimo não reclamar, né? Eu entendo que isso é uma consequência natural de não querer evoluir, não querer superar, não querer dar um novo significado, não querer dar uma nova interpretação, mudar a minha visão da situação, mudar a minha visão de vida.
eu mesma estou passando por um ciclo agora, nesse início de ano, que é o segundo ano consecutivo de grandes ciclos de mudança. Então, para vocês terem ideia, no início do ano passado, eu estava passando por um turbilhão de mudanças, de situações realmente grandes, né, envolvendo questão relacional, e aí eu me vi nesse momento de grandes mudanças na minha vida, ano passado. Vim, né, fazendo um trabalho enorme aí comigo mesma durante todo o decorrer do ano passado. Chegando agora nesse início de ano, né, como todo mundo, eu pensei, bom, vou ter um 2020 tranquilo, espero eu, né, creio eu em Deus que o meu 2020 vai ser tranquilo. E está sendo tranquilo. Por quê? Porque eu decidi que eu vou permanecer tranquila diante das situações, mesmo que as situações não estejam tão paradas, porque isso daqui não quer dizer tranquilidade. Aquele degrau, quando a gente está aqui, isso não necessariamente quer dizer tranquilidade, porque para algumas pessoas que estão aqui há muito tempo, que já esgotaram as possibilidades, que ficam indo e vindo, tentando permanecer nisso que a gente chama de zona de conforto, a zona de conforto ela não é confortável. Ela não exige de nós crescimento, ela não nos traz novas possibilidades. Então, a vida representou para mim novamente uma nova possibilidade de uma grande mudança. Agora, não relacional, mas também que envolve basicamente o fechamento de um ciclo que iniciou no ano passado e que está terminando agora com uma outra grande mudança. Está terminando, não posso afirmar que está terminando, mas que eu percebo que é uma outra área da minha vida agora, que está mexendo bastante, né? Que é a parte profissional. Eu vou mudar de espaço, de lugar, a forma, né, de trabalhar novos projetos que estão se iniciando e não necessariamente por iniciativa minha a mudança, né? A mudança física de espaço, mas por conta da mudança física de espaço está exigindo de mim também o desenvolvimento de novas habilidades e também abrindo a porta para novas possibilidades. Eu poderia estar desesperada, reclamando da vida, porque ano passado eu já passei por muita coisa, porque início do ano passado foi assim, foi assado, e agora no início desse ano já fui deparada aí com a necessidade de fazer uma outra grande mudança que não estava no planejamento. Enfim, mas o que eu escolho, né, é olhar para isso como um outro ciclo, é uma nova fase, um novo patamar, e eu estou seguindo o fluxo, né? Eu estou indo com o fluxo. Identifiquei que eu cheguei, esgotei as possibilidades, bati com a cabeça aqui e a vida está exigindo de mim uma superação. E o que eu estou fazendo é exatamente o que a vida está exigindo. Eu estou fazendo tudo o que é necessário para ir para o meu próximo patamar. Então, a vida está exigindo de mim uma mudança de espaço físico, estou buscando espaço. Estou reclamando? Não estou reclamando, adoro o meu espaço físico aqui, mas eu sei que a mudança vem para o bem, ela vem para uma superação. Então eu estou buscando um novo lugar, estou buscando parcerias, estou buscando novas formas de dar continuidade a projetos e novos projetos, tá? Profissionais. Ou seja, nós que escolhemos a forma como nós vamos lidar com as situações, se você vai querer ficar aqui estagnado, se vitimizando e culpabilizando os fatores externos, tudo e todos, ou se você vai fazer o que é necessário, o que está sendo exigido de você naquele momento, naquela fase e naquele ciclo. Bom, eu quero que vocês falem aí pra mim o que vocês acham, quais são os ciclos que vocês estão vivendo, e se isso aqui ajuda a clarear e a trazer uma nova forma de olhar. E eu quero trazer para vocês, na sequência, para finalizar o vídeo, uma forma bem simples de identificar ciclos que se iniciaram, às vezes até na infância, no início da vida, até no momento atual da sua vida. Fica aí comigo que eu vou mostrar para vocês. Para fechar com chave de ouro aqui esse vídeo sobre os ciclos de vida, esse exercício
maravilhoso que vai te trazer, é uma ferramenta, tá? De autoconhecimento, poderosíssima. Você não precisa fazer isso daqui de uma vez só, não precisa fazer isso só hoje. Faça com o tempo, tá? Eu vou te ensinar essa ferramenta e você vai poder preencher isso daqui ao longo de vários dias. Isso aqui vai te mostrar a respeito dos momentos da sua vida que tendem a ser cíclicos, situações que você está vivendo e que vem se reapresentando, e você vai identificar exatamente de tempos em tempos quais são esses ciclos. Como que a gente faz? É uma tabela. Eu aconselho vocês a comprar aquela folha A3, né, que é aquela grandona, assim, que são do tamanho de 4 folhas A5, né? E você vai fazer uma tabela. Nessa tabela, coloque uma coluna onde você vai colocar a sua idade. O número de linhas que essa tabela tem vai ser o número de anos que você ficou morando na casa dos seus pais. Com que idade você saiu da casa dos seus pais, que você não voltou mais, que você de certa, mesmo que você tenha ido para a faculdade, mas você saiu com aquela idade. Aqui eu coloquei 18, mas é o período que você realmente saiu e se independizou. Mas eu voltei, depois eu fiquei 1 ano e meio ali, meio que morando junto e tal, mas eu já trabalhava e tal. Considere a fase em que você saiu e que você se independizou. Se tiver perguntas aí, vocês deixem aí nos comentários do vídeo no YouTube, a gente vai respondendo depois. Coloque então, eu coloquei aqui o exemplo, 18 anos. A pessoa saiu de casa com 18 anos para fazer faculdade. E aí no início da outra coluna você inicia com essa idade. A primeira coluna, a primeira linha, você coloca 0, tá? Que é o período ainda gestacional da sua vida. E os 18 anos aqui novamente nessa mesma linha. E você vai preenchendo até você chegar na última linha com a idade aqui. No caso do 18 seria 36, tá? Simone, eu saí com 18, mas eu tô com 32 anos, ainda não fui. Preencha só até a tua idade atual, tá? O que é interessante? A saída de casa, ela, de certa forma, é um renascimento, né? É o momento em que você sai, assim como o bebê sai do útero da mãe, um ambiente totalmente protegido, acolhedor, né? Um momento que tem um tempo de vida que você fica ali dentro, e automaticamente a natureza exige que você saia e que você, né, vai encarar a vida, os novos desafios que são naturais dela. O momento em que nós saímos de casa, ele é uma reapresentação desse ciclo do nascimento. É como se fosse um renascimento, né? Uma grande independização. Você vai respirar por si só. Então, por isso essa idade é interessante da gente colocar aqui. Você vai preencher desde o teu nascimento, desde da fase gestacional, nessa coluna, detalhes aqui. Você coloca frases curtas, tá? Porque senão fica muita coisa. Você vai escrever se a tua gestação foi planejada ou não, quais eram as crises que estavam acontecendo na vida dos seus pais. Tinha crise de relacionamento, crise financeira, se teve alguma perda, tá? Situações de perda, situações de separação, situações financeiras, situações em relação à espiritualidade, se você viveu alguma experiência forte em relação à espiritualidade, eventos de vida marcantes, tá? Nascimentos de irmãos, enfim, mudanças de vida, mudança de cidade, né? Esse tipo de coisa você coloca em frases curtas em cada uma dessas linhas aqui. Vai ter idades que você não vai se lembrar de nada, às vezes você pode estar perguntando, né, para os teus pais, e você ajuda aí a preencher. E a mesma coisa, tá? Para todas as outras idades, até a tua idade atual. Você vai observar, depois que tiver tudo preenchido, você vai parar, coloca essa folha numa mesa e observa. O que, Simone, eu vou observar? Você observa a faixa, por exemplo. A faixa dos 1 ano, você vai observar aqui, ó.
observa isso aqui, tá? Você pega esses 3 anos aqui, porque às vezes o que aconteceu com 1 ano de idade, quando você tinha 1 ano de idade, na verdade você tinha 1 ano e meio. E se você pega 1 ano e meio, na verdade não vai estar correspondente aos 19, vai estar correspondente aos 20. Ou aconteceu quando você tinha meio ano de idade, então não está correspondendo bem aos 18, está correspondendo já mais próximo dos 19, enfim. Então você olha a faixa e você observa que existem padrões que acontecem quando nós estamos vivendo a situação aqui na infância, coisas que se repetem aqui, tá? Ciclos que se repetem. E aí aqui geralmente as pessoas fazem 4 colunas, né? Se a gente sai muito cedo de casa, a gente consegue fazer até 5 colunas ali, né, de vida, porque média, né, expectativa de vida aí de 80 anos, 80 e poucos anos de idade. Enfim, uma pessoa idosa dá para fazer também? Claro que dá para fazer. Vai ser interessante porque você vai observar. Simone, mas eu ainda tô aqui nessa idade dos 22, eu tô vendo que aqui eu vivi um ciclo terrível. Quer dizer que ano que vem eu vou passar por uma situação parecida, assim, com toda aquela dificuldade, aquele sofrimento? Depende. Existe a possibilidade de certas situações acontecerem coisas similares. Na verdade, não são situações que são similares, mas são desafios que a vida coloca para nós, que exigem de nós o desenvolvimento de certas habilidades. Então, será que você já superou? Como que você passou pelo primeiro ciclo? Para você foi tranquilo passar por esse ciclo? Ou não, né? No meu caso, eu tô chegando aqui numa faixa que corresponde ao período de vida em que eu saí de casa. Então, grandes mudanças, tanto ano passado quanto esse ano. É o período que eu saí da minha casa, ciclos fortíssimos que estão se repetindo. Eu já sabia que isso podia acontecer, mas eu sabia que ia acontecer? Não, eu não sabia que aconteceria. Mas eu olho hoje para isso com naturalidade, eu não olho isso de uma forma, eu não me assusto mais. É uma maturidade que eu desenvolvi, uma forma de olhar para a vida que me ajuda a observar e entender que é o fluxo. Eu estou indo com o fluxo da vida, porque é assim que as coisas são. Eu estou fazendo a minha espiral, eu quero fazer a espiral. Eu vou passar pela mesma reapresentação de certas situações, só que às vezes é uma forma mais fácil. Não é que a situação é fácil em si, mas é que as habilidades que eu estou desenvolvendo, a forma que eu escolho passar, interpretar e superar, me gera uma habilidade, uma competência para lidar de uma forma mais leve com problemas que antigamente, por exemplo, me desestabilizariam emocionalmente. Então, essa é a forma de identificar esses ciclos. Eu vou deixar aí para vocês esse exercício. Gostaria que vocês fizessem e voltassem aqui. Mandem para mim, por favor, nos comentários, se vocês fizerem, o que vocês identificaram. Se identificaram? Funcionou para vocês? Até hoje não teve ninguém que eu tenha feito que não tenha identificado 2 ou 3 ciclos importantes, no mínimo, na vida, tá? Às vezes a gente identifica mais do que isso, mas é um padrão aí, a gente identifica sim, pelo menos 2 ou 3 ciclos importantes. Isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Como isso vai te ajudar? Aí vai depender de você. Qual é a tua habilidade, a tua forma de lidar com as situações cíclicas da vida? Comentários, sugestões, eu estou à disposição. Se você não curtiu o canal, eu peço que você curta, ative as notificações, curta também aí as redes sociais, Instagram, Facebook. Eu aguardo vocês. Até a próxima!